queridos irmãos. Bem-vindos a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical para a classe de adultos, na versão em casa. Preparados para mais um tempo de estudo e reflexão da Palavra de Deus? Procure afastar-se de todas as distrações. Tenha consigo a sua Bíblia e algum material de escrita. Não se esqueça, valorize este tempo. Queria agora propor-lhe para que feche os seus olhos e tiremos agora um tempo para orarmos juntos. Pai do céu, muito obrigada pela Tua Palavra, Senhor. Obrigada porque nós podemos estudá-la, mesmo estando separados, cada um nas suas casas. A Tua Palavra nos traz consolo e nos ajuda a passar por este tempo difícil. Senhor, peço misericórdia para as nossas vidas e que nos possas abençoar por intermédio da Tua Palavra, para que cada vez mais possamos ser mais parecidos com Jesus. Continua-nos a aperfeiçoar a cada um de nós e que cada prova que trazes à nossa vida nos façam aproximar cada vez mais de Ti. Abençoa este tempo. Abençoa a cada um que está a ouvir este estudo. Em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos continuar a nossa viagem no estudo e reflexão através do livro de Jó. O livro de Jó contém um relato de um homem íntegro que permaneceu fiel mesmo no meio de duras provações. A experiência de Jó nos convida a refletir sobre perguntas difíceis a respeito das causas do sofrimento, a fragilidade da existência humana e os motivos para crer em Deus mesmo quando a vida nos parece injusta. Já que todos nós podemos sentir-nos como Jó num momento ou outro, este livro oferece-nos uma análise profunda para algumas das perguntas mais difíceis da vida. Antes de iniciar a lição de hoje, gostaria de recordar de forma resumida a parte da história que já foi abordada nas duas lições anteriores. Pela leitura do primeiro capítulo, ficamos a saber que Jó era um homem íntegro e dedicado a Deus, tinha uma numerosa família e muitos bens. Ainda no capítulo 1, a cena da história muda de repente da terra para o céu, onde podemos espreitar uma reunião de seres celestiais perante o Senhor. Deus refere-se ao seu servo Jó como um servo íntegro, reto e dedicado a Deus. Então, Satanás, o acusador, se aproxima. Satanás põe em dúvida o relacionamento entre Jó e Deus. Ele insinua que Jó talvez não ame verdadeiramente a Deus. Ele é apenas uma boa pessoa porque Deus o recompensa. Se Deus retirasse todas as coisas boas que deu a Jó, sua máscara cairia. Ou seja, Satanás está a acusar Deus e Jó de terem um relacionamento baseado numa troca de favores. Então Deus concorda em testar a fé de Jó e permite que Satanás lhe cause sofrimento. Assim Jó perdeu todos os seus servos, todos os seus animais e também os seus filhos. Satanás ainda o afligiu com feridas terríveis que cobriam todo o seu corpo. A coisa mais impressionante é que no meio de tudo isto, Jó ainda louva a Deus. Mas no capítulo 3 vemos como ele realmente estava a sentir-se por dentro. Ele entoa um poema que revela a sua devastação. É uma longa e elaborada maldição sobre o dia em que ele nasceu. Depois disso, alguns amigos de Jó o visitam para oferecer-lhe ajuda. E todos eles dizem: Jó, tu deves ter feito algo terrível para merecer isto. Afinal, nós sabemos que Deus é justo e que o mundo é governado pela justiça e equidade de Deus. Então, tu deves estar a receber o que mereces. E pelos próximos capítulos, os amigos de Jó vão e voltam em uma densa poesia hebraica. E seus amigos continuam a especular sobre o motivo de Deus tê-lo enviado tanto sofrimento e até começam a listar pecados hipotéticos que Jó deve ter cometido. Mas após cada acusação, Jó defende a sua inocência. Vemos então Jó numa verdadeira montanha-russa emocional. Em alguns momentos ele está seguro que Deus é sábio e justo, mas em outros momentos ele põe em dúvida a bondade de Deus. Vemos Jó a protestar com Deus, porque encara o seu sofrimento como uma falha da justiça divina. Mas a história de Jó ainda não terminou. A lição de hoje tem como título Quem disse que a vida seria justa? O texto base é desde o capítulo 15 até o capítulo 21, que corresponde ao segundo ciclo de discursos entre Jó e os seus amigos.
Se ainda não leu todo o texto da lição durante a semana, deverá fazer pausa no vídeo, tirar algum tempo para a leitura completa de todo o texto base da lição e assim ficar com uma visão mais alargada do texto. Lembra-se quando era criança? Quantas vezes gritou "não é justo"? Muitas pessoas transportam essa frase com eles para a vida adulta. Quando as coisas correm mal, eles assumem uma atitude de "não é justo" e estão sempre à espera de desigualdades noutras áreas da sua vida. O objetivo da lição de hoje é ajudar adultos a colocar a sua esperança no Senhor, mesmo quando a vida parece injusta. A nossa lição está dividida em 3 partes. Nesta primeira parte proponho que responda às seguintes perguntas. Pergunta 1. Por que é que estava Elifaz tão seguro de que os amigos tinham identificado o pecado de Jó? Veja no capítulo 15, versículo 9 e 10. Pergunta 2. Por que é que Jó chegou à conclusão de que precisava de uma testemunha e de um árbitro celestiais? Veja no capítulo 16, versículos 19 a 21. Pergunta 3. Em que medida é que a confiança de Jó num Redentor vivo é um importante ponto teológico no Velho Testamento? Veja no capítulo 19, dos versículos 25 a 27. Pergunta 4. O que é que pensa quando vê os ímpios prosperarem? Veja capítulo 21, dos versículos 7 a 9. Por favor, agora pause o vídeo e tire um pouco de tempo para ler os textos e responder às perguntas sugeridas. Até já! Na lição de hoje vamos estudar a segunda parte da conversa de Jó com os seus amigos. Ainda se lembra dos seus nomes? Elifaz, Bildade e Sofar. Lembre-se, eles tinham vindo para confortar e apoiar Jó, mas as suas palavras mais pareciam sal nas suas feridas. Jó reclamou da aparente injustiça da sua situação e clamou desesperadamente para que Deus o escutasse. Neste segundo ciclo de discursos, os 3 amigos de Jó repetiram uma e outra vez o assunto básico, a sorte terrível dos ímpios. Irei apenas salientar partes do argumento de Elifaz, juntamente com declarações importantes das 3 respostas de Jó. O mistério de compaixão com os que sofrem inclui ser paciente enquanto eles expressam os seus sentimentos. Já alguma vez foi mal compreendido quando expressou honestamente os seus sentimentos sobre o sofrimento? Como reagiu? Reparemos agora nos versículos 5 e 6 do capítulo 15. Os apoiantes de Jó, até Elifaz, inicialmente delicado, tinham perdido a paciência com Jó. Fizeram duras acusações contra ele, aqui representadas pelas declarações do segundo discurso de Elifaz. Primeiro, acusaram Jó de provar, pelas suas próprias palavras, que estava completamente em pecado e por isso merecia o sofrimento por que estava a passar. Já nos versículos 9 e 10 do mesmo capítulo, podemos ver que Elifaz acusa Jó de ser um sabe-tudo, arrogante, que pensava que tinha o exclusivo da sabedoria. Além disso, o seu julgamento estava de acordo com a sabedoria tradicional antiga. Aqui podemos encontrar a resposta para a primeira pergunta da primeira parte da lição. Elifaz declarou que a sabedoria do tempo sustentava o ponto de vista dos amigos. Jó insistiu que estava inocente, mas todos os mais velhos e mais sábios concordavam que o sofrimento era sempre merecido. No versículo 20 do capítulo 15, os amigos condenaram Jó baseados na evidência de que ele estava a passar o sofrimento que eles sabiam ser a sorte de um homem ímpio. Olhando para a situação de Jó, a que conclusão poderiam os amigos chegar a não ser que ele era um ímpio? A sua esperança de justificação teria que vir de uma outra fonte. Jó negou veemente a afirmação dos amigos de que era um homem ímpio. A lógica deles podia estar de acordo com a sabedoria convencional, mas eles tinham-no compreendido mal. Jó estava entristecido pelos acontecimentos da sua vida e agora sentia-se frustrado pelo conselho dos seus amigos. Eles pareciam desconhecer a inocência de Jó e tinham julgado mal o seu caráter. Pense, quando é que se sentiu invisível? Como se ninguém compreendesse ou nem sequer o visse. Descreva ou partilhe o que sentiu. Já no capítulo 16, versículos 19 e 21, em resposta ao seu amigo Elifaz,
Jó pediu especificamente a ajuda de que precisava. Tinha a certeza de ter uma testemunha no céu, aquele que era seu advogado para o defender, não para o condenar, aquele que mostraria empatia para com ele, não para se rir das lágrimas que Jó derramava enquanto clamava a Deus por resposta. Mesmo no meio do seu sofrimento, Jó chegou à conclusão de que Deus agora o considerava inimigo. Veja o versículo 9 do capítulo 16. Ele precisava de um árbitro, um intermediário que aproximasse os dois lados. E aqui encontramos a resposta para a segunda pergunta da primeira parte da lição. Jó sentia que Deus o olhava como um inimigo e por isso precisava de um mediador celestial. Note que a mediação procurava não só encontrar a verdade, mas também restaurar relacionamentos quebrados. Jó estava bem familiarizado com este método antigo para a resolução de conflitos. Talvez, tempos atrás, ele mesmo tivesse servido de mediador na sua comunidade. Agora, contudo, ele sabia que precisava de um advogado diferente e mais poderoso. Hoje em dia, nós, como cristãos, lemos sobre o desejo profundo que Jó tinha de um mediador entre ele e Deus, e isso certamente nos aponta para o Novo Testamento. Do que Jó precisava, nós também precisávamos. No nosso estado de pecadores perdidos, nós éramos inimigos de Deus. Mas em Jesus Cristo, os crentes foram reconciliados com Deus pela morte remidora de Jesus na cruz. Pediria agora aos irmãos para abrir as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, e vamos ler juntos o verso 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Jesus é Deus, mas também veio em carne humana e viveu uma vida de homem sem nunca ceder ao pecado. Por esta razão, Jesus é o único mediador entre Deus e nós. Podemos ler em 1 Timóteo 2:5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Agora podemos conhecer pela fé aquele por quem Jó ansiava, e nele somos perdoados, declarados justos e reconciliados com Deus. Faça uma pequena pausa, releia este versículo e medite um pouco na palavra de Deus. Agradeça ao Senhor a graça que alcançou através do sacrifício de Jesus. Jó viu que não adiantava nada argumentar com os seus amigos, ele precisava de Deus. Gostaria agora de pedir para lermos juntos as palavras de Jó que estão escritas no capítulo 19, do versículo 23 a 27. Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. Aqui podemos ver que nas profundezas do desespero de Jó, sua fé atinge o ápice, quando ele declara confiadamente que Deus era o seu Redentor. Destas palavras de Jó podemos ter um vislumbre das boas novas do Novo Testamento. Assim, uma possibilidade de resposta para a terceira pergunta da primeira parte da lição é: a confiança de Jó num Redentor vivo é um importante ponto teológico no Velho Testamento porque aponta para o Evangelho e para Jesus Cristo como Redentor. Não havia esperança para Jó nesta vida, mas ele tinha confiança que após a morte, o seu Redentor o justificaria e na glória desfrutaria de perfeita comunhão com Deus. Tal como Jó, no auge da sua fé, nos momentos de pior sofrimento, podemos colocar a nossa esperança completamente em Deus. Já alguma vez experimentou um auge de fé em Deus no meio de uma tribulação ou numa época de sofrimento? Se sim, qual foi o seu auge de fé? Faça uma pausa, tire um tempo para pensar ou descrever, partilhar como foi esse momento na sua vida. Encontramos o segundo discurso de Sofar. Este, indiferente ao que Jó tinha dito sobre um Redentor, ficou ainda mais alterado por ele se atrever a admoestar os amigos que tinham vindo ajudá-lo com toda a sabedoria. E em resposta,
ao protesto de Sofar, nos versículos 7 a 9 do capítulo 21, Jó pediu aos seus amigos que considerassem uma coisa no qual ele tinha pensado e que o assustava. Se, conforme eles insistiam, a única explicação para o sofrimento era o castigo divino, então como explicavam eles exemplos de ímpios que gozavam das bênçãos prometidas aos retos? Como explicavam que houvesse ímpios vivendo vidas longas e conseguindo posições de grande poder? Como é que os amigos de Jó explicavam o facto de que, por vezes, pessoas ímpias viviam em segurança, aparentemente sem medo e sem qualquer sinal da vara do castigo de Deus? Também nós podemos ver exemplos semelhantes nos nossos dias. Sabemos por experiência que cristãos fortes sofrem terrivelmente, ao passo que malvados prosperam de muitas maneiras. A vida está cheia de injustiça e infelicidade. Qual é a resposta? Confiar em Deus. Ainda podemos esperar em Deus, porque o seu julgamento do pecado e da salvação dos crentes ultrapassa esta vida. Não se esqueça disso. Mesmo quando a vida parece injusta, podemos estar certos de que Deus é justo, bom e soberano. Nesta última parte, proponho uma aplicação prática. Esta semana, como colocará em ação o que aprendeu na Palavra de Deus sobre ter esperança em Deus, quando a vida parece injusta? Tenha consciência de que sempre haverá aqueles que questionarão as razões dos cristãos e vão julgar mal as suas atitudes. Mantenha a fé em Deus, mesmo que algumas pessoas ignorem ou desdenhem da sua confissão. Confie que Deus é um Deus de justiça e que vai pedir contas a todos na vida vindoura. A próxima lição terá como título Em quem posso confiar? O texto base será desde o capítulo 22 até o capítulo 28. Proponho que durante a semana leia este texto com calma e assim estará mais preparado para a próxima lição. Obrigada por ter assistido até ao fim, que Deus o abençoe e até para a semana. O canal Bíblia em Casa foi criado para divulgar a Palavra de Deus através de estudos e reflexões. Mas para que chegue a mais pessoas, é importante dar o seu like, inscrever-se no canal e partilhar nas redes sociais. Obrigada pelo seu apoio.